Bom dia, meus amores. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Caçador de Pipa. Prestem atenção, a partir de agora, mais atenção ainda, porque já estamos na metade do livro e isso é muito importante para vocês saberem até onde vai chegar todo o enredo, né? Nós já passamos do clímax do livro. Mas nós precisamos saber o que vai acontecer com Ami e Hassan. Será que eles vão se reencontrar? Será que Ami vai perdoar-se, né? Porque ele nunca se perdoou pelo que aconteceu com Hassan. Então, é preciso que vocês prestem atenção. Eu vejo e eu sempre recebo algumas mensagens de alunos que estão realmente acompanhando a leitura e que estão gostando de ouvir, estão assimilando, e isso é ótimo, é maravilhoso, tá, pessoal? Às vezes você fica até pensando, será que realmente os alunos estão apreciando a leitura? Será que esse é um tipo de trabalharmos a leitura, né? É uma metodologia utilizada com precisão, mas assim, eu creio que todos nós professores, a gente pensa, a gente se rebola, a gente procura dar o máximo de si, principalmente num período desse de pandemia, para procurar melhorias, né? A gente procura encontrar métodos, formas que vocês tenham acesso. Pena que nem todos os alunos podem, né, e tem acesso à internet para poder estar acessando o YouTube e estar ouvindo essa leitura para assimilar, porque, como vocês sabem, é desde o começo do ano. Nós já estamos com 6 meses, né, de pandemia, ou mais um pouquinho, e nós nunca relaxamos, estamos sempre fazendo essa leitura, vocês estão sempre ouvindo toda semana, estão acompanhando, e eu creio que está dando certo porque todas as perguntas que eu faço com desrespeito à leitura momentânea da aula, vocês conseguem responder corretamente. Isso é muito bom, tá? Um beijo a todos vocês de já, e vamos lá, né? No Afeganistão, Yehuda é a primeira noite do mês de Jade, a primeira noite do inverno e a noite mais longa do ano. Como rezava a tradição, Hassan e eu costumávamos ficar acordados até tarde, os pés enfiados debaixo do cursi, enquanto Ali jogava cascas de maçã no aquecedor e nos contava histórias de antigos sultões e ladrões para passar aquela noite mais longa de todas. Olha que bonita a tradição deles, né? Tem uma noite que é maior do que as outras. Foi com Ali que aprendi os mitos de Yehuda, que mariposas endemoniadas se atiravam nas chamas das velas e os lobos subiam as montanhas à procura do sol. Ali jurava que se você comesse melancia na noite de Yehuda, não passaria sede no verão seguinte. Olha quantas tradições e até mesmo superstições, né? Tem gente que acredita assim, muito em superstições, vocês sabem, né? Quando fiquei mais velho, aprendi nos meus livros de poesia que Yehuda era a noite sem estrelas, em que amantes atormentados mantinham vigília, resistindo à interminável escuridão, esperando que o sol nascesse e trouxesse consigo seu amado. Depois que conheci Soraya Taheri, todas as noites da semana se tornaram uma Yehuda para mim. E, quando chegavam as manhãs de domingo, eu levantava da cama com a imagem dos olhos castanhos de Soraya Taheri na minha cabeça. Na Kombi de Baba, eu contava os quilômetros até encontrá-la com os pés descalços, arrumando caixas de papelão com enciclopédias amareladas, os calcanhares brancos no asfalto, pulseiras de prata tilintando em seus pulsos finos.
Pensava na sombra que o cabelo dela projetava no chão quando escorregava das costas e caía como uma cortina de veludo. Soraya, a princesa do mercado das pulgas, o sol da manhã da minha Hilda. Eu inventava desculpas para andar pelos corredores e Baba reconhecia isso com um sorriso irônico. E passar pelo estande dos Taheri. Acenava para o general, sempre trajando seu terno brilhante, passado a ferro, além da conta, e ele me retribuía o sinal. Às vezes, ele se levantava de sua cadeira de armar e conversávamos um pouco sobre os meus escritos, sobre a guerra, as vendas do dia. E eu tinha de lutar para que meus olhos não se desviassem para sair em busca de Soraya, lendo um livro de bolso. O general e eu nos despedíamos e eu tentava não cambalear quando me afastava. Às vezes, ela estava sozinha, quando o general saía para socializar com outros comerciantes e eu passava fingindo que não a conhecia, mas morrendo de vontade de chegar perto. Às vezes eu estava acompanhada por uma corpulenta mulher de meia idade e pele clara e cabelo tingido de vermelho. Prometi a mim mesmo que falaria com ela antes do fim do verão, mas as aulas recomeçaram. As folhas avermelharam, amarelaram e caíram. As chuvas do inverno chegaram, despertando as articulações de Baba. Novas folhas brotaram mais uma vez e eu ainda não tinha criado coragem. Jill, para ao menos olhá-la nos olhos. O trimestre da primavera terminou no final de maio de 1985. Tirei A em todos os meus cursos de matérias gerais, o que era um pequeno milagre em vista do quanto me distraía das leituras para pensar na curva suave do nariz de Soraya. Então, no escaldante domingo daquele verão, Baba e eu estávamos no nosso estande no mercado de pulgas, abanando o rosto com jornais dobrados. Embora o sol fosse inclemente como um ferro em brasa, naquele dia o mercado estava lotado e as vendas iam bem. Era só 12:30. Mas já tínhamos faturado $160. Levantei, espreguicei e perguntei se Baba queria uma Coca-Cola. Ele disse que adoraria. Tome cuidado, Ami, disse quando comecei a andar. Com o quê, Baba? Eu não sou a Mag. Não se faça de besta comigo. Não sei do que você está falando. Lembre-se do seguinte, disse Baba apontando para mim. O homem é pasto até a raiz dos cabelos. Vive com Nan e Namos. Namos, honra, quer dizer, honra e orgulho. Os princípios dos homens pastos, em especial no que dizia respeito à castidade de uma esposa ou de uma filha. Eu só estou indo buscar uns refrigerantes. Não me envergonhe, é só isso que estou pedindo. Não vou fazer isso. Meu Deus, Baba, que coisa. Baba acendeu um cigarro e começou a se abanar. Saí na direção da banca de alimentação, mas depois virei à esquerda no estande das camisetas, onde por $5 você podia comprar uma camiseta com o rosto de Jesus, de Elvis, Jim Morrison, ou os três juntos, gravados num tecido de nylon branco. Música de Maharaj soava mais acima e senti cheiro de picles e carne grelhada. Localizei a caminhonete cinza dos Taheri 2 fileiras depois da nossa, perto de um quiosque vendendo manga no palito. Ela estava sozinha, lendo. Usava um vestido de verão até o tornozelo, sandálias de dedo, cabelo penteado para trás, coroado por um coque em forma de tulipa. Eu só queria continuar andando e até achei que tinha feito isso, só que de repente eu me encontrava ao lado da toalha da mesa branca dos Taheres, olhando para Soraya. Através de ferros retorcidos e velhas gavetas, ela olhou para cima. Salaam, falei, desculpe se estou sendo mozarrém. Eu não queria incomodar. Mozarrém. Salaam, o general Saib está por aqui hoje? Perguntei. Minhas orelhas queimavam. Eu não conseguia olhar para os olhos dela.
Ele foi por ali, respondeu ela, apontando para a direita. A pulseira escorregou para o cotovelo, prata, no fundo oliva. Pode dizer a ele que passei para cumprimentá-lo? Disse. Digo sim, obrigado, continuei. Ah, e meu nome é Ami, caso você queira saber, para dizer ao general que eu passei por aqui para cumprimentá-lo. Sim. Fiquei um pouco apreensivo, limpei a garganta e falei. Então, já vou indo. Desculpe ter incomodado. Não incomodou, disse ela. Ah, que bom, inclinei a cabeça e abri um meio sorriso. Já vou indo. Eu já não tinha dito isso? Kodahase. Comecei a andar. Parei e virei a cabeça, antes de ter tempo de perder a coragem. Falei, posso perguntar o que está lendo? Ela piscou. Prendi a respiração. De repente, senti que todos os afegãos no mercado das pulgas olhavam para nós. Imaginei um súbito silêncio, lábios se mobilizando em meio a sentenças, cabeças se virando, olhos se estreitando com grande interesse. O que estava acontecendo? Até aquela altura, nosso encontro podia ser interpretado como um diálogo respeitoso. Um homem perguntando sobre o paradeiro de outro homem. Mas eu tinha feito uma pergunta que, se ela respondesse, bem, nós estaríamos batendo papo. Eu, um mojahad, um jovem solteiro, e ela, uma jovem sem véu. E alguém com uma história ainda por cima. Aquilo estava perigosamente perto de se transformar em tema para fofocas. E da melhor espécie. Línguas venenosas ondulariam, e ela teria de lidar com esse veneno. Não eu. Eu estava bem ciente dos dois pesos e das duas medidas que favoreciam o meu gênero para os afegãos. Não seria você, viu? O rapaz conversando com ela? Mas sim. Você viu como ela não deixou de ir embora? Que louca! Pelos ladrões afegãos, minha pergunta fora ousada. Aquela pergunta tinha me desnudado e deixava pouca dúvida sobre o meu interesse por ela. Mas eu era um homem e só estava arriscando um ego arranhado. Arranhões se curam, reputações não. Será que ela aceitaria minha ousadia? Soraya virou o livro e me mostrou a capa. O Morro dos Ventos Uivantes. Ai, que lindo! Eu tenho esse livro, gente. Já até li. Quando vocês quiserem, eu empresto. Você já leu? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça. Podia sentir a pulsação do meu coração atrás dos olhos. É uma história triste, respondi. História triste dão bons livros, comentou ela. É verdade. Ouvi dizer que você escreve. Como ela sabia? Considerei se o general havia contado, ou talvez ela tivesse perguntado a ele. Imediatamente descartei os dois cenários como absurdos. Pais e filhos podiam falar livremente sobre mulheres, mas nenhuma garota afegã, ao menos nenhuma garota afegã decente e morrátara, quer dizer, solteira, né? Questionava o pai sobre algum rapaz. E nenhum pai, principalmente um pastor com nan e namos, discutiria sobre um mojahad com a filha. A não ser que o camarada em questão fosse um carrastaga, quer dizer, um pretendente, que tivesse feito a coisa honrosa e mandado o pai bater à porta. Incrivelmente ouvi a mim mesmo dizer, você gostaria de ler um dos meus contos? Gostaria, respondeu ela. Senti um certo desconforto nela. Percebi pela maneira como seus olhos começaram a saltar de um lado para o outro, talvez preocupada com o general. Imaginei o que ele diria se me encontrasse falando com a filha, por um período de tempo tão inapropriado. Talvez eu traga um deles um dia, falei. Estava prestes a falar mais, quando a mulher que eu tinha visto em algumas ocasiões com Soraya apareceu no corredor. Vinha trazendo uma sacola de plástico cheia de frutas. Quando nos viu, seus olhos saltaram de Soraya para mim e de volta para Soraya. Sorriu. Amijan, que prazer em vê-lo, disse, depositando a sacola na toalha da mesa. A testa dela brilhava com um luxo de suor. O cabelo vermelho, com um penteado que parecia um capacete, cintilavam à luz do sol. Eu conseguia ver partes do couro cabeludo onde os fios rareavam.
Os olhos eram pequenos e verdes, enterrados num rosto redondo como um repolho. Jaqueta nos dentes e dedos como pequenas salsichas. Um alá dourado repousava em seu peito, a corrente soterrada sob pelancas e dobras do pescoço. Eu sou Jamila, mãe de Soraya Chan. Salam Kalajan, disse, envergonhado, como geralmente me sentia com afegãos, e por ela saber de mim e eu não fazer ideia de quem ela era. Como está seu pai? Perguntou. Está bem, obrigado. Sabe o seu avô, Ghazi Sanib, o juiz? O tio dele e o meu avô eram primos, disse ela. Então, veja só, nós somos aparentados. Abri um sorriso de dentes com jaqueta e percebi que o lado direito da boca era um pouco caído. Os olhos saltaram de Soraya para mim outra vez. Eu já havia perguntado a Baba por que a filha do general Taher ainda não se casara. Não houve pretendentes, respondeu Baba. Nenhum pretendente adequado, acrescentou, mas não disse mais nada. Baba sabia o quanto uma conversa fiada poderia se mostrar letal para as perspectivas de uma moça a um bom casamento. Os homens afegãos, em especial os de famílias renomadas, eram criaturas volúveis, um cochilo aqui, uma insinuação ali, e eles saíam voando como pássaros assustados. Enfim, casamentos tinham acontecido e ficado para trás, e ninguém havia cantado a restaboro para Soraya. Ninguém tinha pintado as palmas das mãos dela com rena. Ninguém havia encostado um corão em seu véu, e apenas o general Taher dançava com ela em todos os casamentos. E agora lá estava essa mulher, essa mãe, com sua comovente ansiedade, sorriso assimétrico e uma esperança mal velada nos olhos. Não gostei muito da posição de poder que me fora outorgada, e tudo porque eu havia ganhado na loteria genética que determinava o meu sexo. Nunca consegui ler os pensamentos nos olhos do general, mas já sabia sobre sua esposa. Se eu tivesse algum adversário nisso tudo, não seria ela. Sente-se, Amijan, pediu ela. Soraya, pegue uma cadeira para ele, Beckham, e lave um desses pêssegos. Estão doces e maduros. Não, obrigado, disse. Eu preciso ir embora. Meu pai está me esperando. Ah, exclamou Khanum Taher, nitidamente impressionada por eu ter feito a coisa certa e declinado o convite. Então tome, ao menos, leve isso. Guardou alguns kiwis e pêssego num saco de papel e insistiu que eu levasse. Mande meu salam ao seu pai e venha nos visitar outras vezes. Vou fazer isso, obrigada, Kalanjan. Respondi, pelo canto dos olhos. Vi Soraya olhando para o outro lado. Achei que tivesse ido comprar uma Coca-Cola, disse Baba, pegando o saco de frutas na minha mão. Olhou para mim com um ar ao mesmo tempo sério e divertido. Comecei a inventar uma desculpa, mas ele deu uma mordida no pêssego e fez um gesto com a mão. Não se preocupe, Amir, só não esqueça o que eu disse. Naquela noite na cama, pensei na maneira como a luz do sol salpicava, dançava nos olhos de Soraya, nas reentrâncias acima de sua clavícula. Repassei nossa conversa muitas vezes na cabeça. Será que ela tinha dito, ouvi dizer que você escreve ou ouvi dizer que você é escritor? Como tinha sido? Empurrei os lençóis e olhei para o teto, desanimado de pensar nas 6 laboriosas e intormentáveis noites de Hilda até rever Soraya. Foi assim durante as semanas seguintes. Eu esperava o general sair, então dava uma volta para passar pelo estande dos Taheres. Se Khanum Taher estivesse lá, ela me oferecia chá e uma colcha, e ficávamos conversando sobre Cabu dos velhos tempos. As pessoas que conhecíamos, as suas artrites. Sem dúvida, ela tinha percebido que minhas aparições sempre coincidiam com as ausências do marido, mas nunca comentou nada. Ah, o seu caca acabou de sair, dizia.
Na verdade, eu gostava quando Kakanum Taher estava lá. E não só por sua atitude simpática. Soraya ficava mais relaxada, falava mais quando a mãe estava por perto. Como se a presença da mãe legitimasse, fosse lá o que estivesse acontecendo entre nós. Ainda que não no mesmo grau que o general teria legitimado. A companhia de Kanum Taher tornava nossos encontros menos sujeitos a fofocas, mesmo que as gentilezas da mãe comigo claramente deixasse Soraya constrangida. Um dia, Soraya e eu estávamos sozinhos no estande conversando. Ela me contava sobre a escola e o que também cursava as matérias mais gerais e a faculdade Orly de Fremont. Em que você quer se formar? Eu quero ser professora, respondeu ela. Muito bem, quer ser professora, que legal. É mesmo? Por quê? Eu sempre quis ser professora. Quando morávamos na Virgínia, tirei um certificado escolar e agora leciono na biblioteca pública uma noite por semana. Minha mãe também era professora, ensinava persa e história no colégio feminino Zargona, em Cabu. O homem barrigudinho com um chapéu de feltro ofereceu $3 por um jogo de cartiçais que valia 5 e Soraya aceitou. Guardou o dinheiro numa pequena caixa de bombons perto dos pés. Olhou para mim com timidez. Eu queria te contar uma história, começou, mas estou com um pouco de vergonha. Pode contar, é uma coisa meio boba. Por favor, me conte, ela deu risada. Bem, quando eu estava na 4ª série em Cabul, meu pai contratou uma mulher chamada Ziba para ajudar na casa. Ela tinha uma irmã no Irã, em Mashhad. Como era analfabeta, às vezes Ziba me pedia para escrever cartas para a irmã. E quando a irmã respondia, eu lia as cartas para Ziba. Um dia perguntei se ela queria aprender a ler e escrever. Ela abriu um grande sorriso, enrugando os olhos, e disse que gostaria muito. Então a gente sentava na mesa da cozinha depois de terminar meus deveres de casa e eu lhe ensinava o alfabeto. Lembro de, às vezes, estar no meio da minha lição e ver Ziba na cozinha, mexendo a carne na panela de pressão, depois sentar com o lápis na mão para fazer a lição que eu tinha passado na noite anterior. Enfim, um ano depois, Ziba já conseguia ler livros infantis. Sentávamos no quintal e ela lia as histórias de Dara e Sara para mim. Devagar, mas de maneira correta. Ela começou a me chamar de Moalen Soraya, professora Soraya. Moalen. Deu mais uma risada. Eu sei que parece infantil, mas da primeira vez que Ziba escreveu uma carta sozinha, eu soube que não havia nada que eu gostaria mais de fazer do que ser professora. Fiquei tão orgulhosa por ela, senti que tinha feito alguma coisa realmente valiosa, sabe? Sei, menti. Pensei em como usava meus conhecimentos para ridicularizar Hassan, como eu o provocava